Olá, como vão vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Todos se cuidando, família bem? Então, estamos aqui, né? Sou a professora Terezinha Moreda, estejam à vontade para me chamar de Terezinha ou de Tereza, para mais um módulo de matemática básica, tá? Já estamos chegando no finalzinho, tá? Basicamente teremos mais 2 aulas de conjuntos numéricos, tá? Contando com essa é a primeira, tá? Teremos uma live de conjuntos e na próxima aula a gente termina intervalos reais, que termina esse módulo de matemática básica, ok? Então, eu queria sugerir a vocês para que deem um pouquinho de atenção nessa parte, porque parece que é super tranquila, mas vocês não sabem como tem pessoas que caem nas pegadinhas das questões, tá bom? Então, para quem já sabe, hora de relembrar. Para quem de repente ainda tem alguma dúvida, não conhece o assunto, então vamos aprender, ok? Então, com isso, vamos aqui começar nossa aula, que a gente tem muita coisa para aprender, tá? Então, nossa primeira aula, nós vamos falar sobre todos os conjuntos numéricos. O primeiro é o conjunto dos números naturais, ok? Conjuntos dos números naturais são aqueles primeiros números que a gente aprende, tá? Na escola, é o que todos nós conhecemos, fazemos continhas, enfim. É o 0, 1, 2, 3, tá? Começa do 0 e vai até o infinito, tá? Tem algumas particularidades, tá? Quando aparece esse asterisco, tá? Quando aparece esse asterisco aqui, o que que significa? Significa que esse conjunto não tem o 0, tá? Então, ele começa do 1, 2, 3 e vai aí por diante, tá certo? Então, o que que a gente de cara a gente pode ver? Que esse conjunto dos naturais com asterisco, ele é um subconjunto dos naturais, porque não tem o 0. Tá certo? Isso vale para todos os conjuntos, tá? Quando tiver um asterisco, significa que não tem o 0, tá? Então, isso daqui já está inserido aí no nosso pensamento. Apareceu o asterisco, significa que é sem o 0, ok? Os números naturais, ele é representado por esse N bonito aqui, tá? E aí a gente vai para algumas observações. Essas reticências, ela nos dá a ideia de infinito, tá? É infinito o conjunto dos números naturais. Quando aparecer N com asteriscos, já sabemos que são os números naturais sem o 0. E os naturais sem o 0 é um subconjunto dos naturais, ok? Então, os naturais sem o 0, ele está contido no conjunto dos números naturais, tá certo? Olha, para a gente fazer aqui uma representação, aqui, olha, 1, 2, 3, né? Esse aqui é os naturais com asterisco. E os naturais, e o conjunto dos naturais é o 0, o 1, o 2, o 3 e aí por diante. Perfeito? Então, os naturais com asterisco estão contidos no conjunto dos números naturais. Até aí tudo certinho, sem grandes problemas, tá? Por que surgiu o conjunto dos números inteiros? Simples. Quando se somava ou multiplicava-se um número natural por outro número natural, simplesmente encontrava-se um número natural. Mas na operação de subtração, nem sempre acontecia isso. Por exemplo, quando se subtraía 2 menos 4, olha só, gente, 2 menos 4, isso aqui sabemos que é menos 2. Menos 2 pertence aos números naturais? Não.
Aqui são só os positivos. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros, ok? Para satisfazer essa necessidade aqui, tá? Representado por esse Z. E quem é que faz parte desse conjunto? São todos os infinitos negativos até o zero, e daqui para cá, todos os naturais que são positivos, ok? Então, a gente já começa a notar que os números naturais, eles estão contidos nos números inteiros. Então, aqui os naturais estão contidos nos números inteiros. Por quê? Aqui, ó, daqui para cá, são os naturais. Vocês concordam? E isso tudo daqui para cá são os números inteiros negativos. E para cá são os inteiros positivos. Então, tudo isso daqui são os números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Ok? Podemos falar também que os números naturais são um subconjunto dos números inteiros, foi o que a gente acabou de falar. E o que é simetria ou número oposto? Olha só, gente, o que acontece? Ó, vou tentar desenhar aqui uma reta numérica, tá? Então, aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3, tá? Aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, aqui está o menos 3. O simétrico ou oposto é aquele número que tem a mesma distância até a origem. Então, olha só, o simétrico do 2 é o menos 2. Por quê? Essa distância é a mesma dessa. Do número até a origem é o quê? Começa do zero, né? É essa mesma distância aqui, tá certo? Então, na verdade, é só trocar o sinal. Ok? Simétrico ou oposto são a mesma coisa. Então, o simétrico de menos 2 é o 2, o simétrico do 3 é o menos 3. Por quê? Porque eles têm a mesma distância até a origem. Ok? Então, visto isso, a gente vai para os inteiros, a gente vai falar aí dos inteiros não nulos, tá? Quem são os inteiros não nulos? Os inteiros não nulos não tem o zero, olha só, é o Z com asterisco, não tem o zero, ok? Os inteiros não negativos, se é não negativo, ele é positivo, né? Vocês percebam que o zero entra, tá? 0, 1, 2, 3, 4 são os inteiros positivos, tá? Os inteiros positivos são os números naturais, concorda? Isso aqui, ó, são os números naturais, perfeito? Os inteiros positivos com asterisco não tem o zero. É igual aos inteiros positivos com asterisco, são iguais ao conjunto dos números naturais com asterisco. Olha só, gente, vamos ver aqui para a gente ver, olha só, começa do 1, 2 e 3. A partir daí segue a vida, tá? Até o infinito. Não tem o zero. Vocês façam a seguinte associação. Tem o asterisco, não tem o zero. É oposição. Ok? Os inteiros não positivos. Se é não positivo, ele é negativo. Olha aqui o tracinho aqui. Tem o zero. É do infinito negativo até o zero. Termina no zero. Tá? Os inteiros negativos com asterisco, eles vêm do infinito negativo até o menos 1. Vocês percebam que quando tem asterisco, o conjunto não tem o zero. Perfeito? Tudo certinho? Então, visto isso, a gente entende que, fazendo aqui um diagrama, né, a gente sabe que os naturais, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e aí por diante, e estão contidos nos inteiros. Quem são os inteiros? Ó, vem do negativo, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, e vai 1, 2, 3, 4, e ó, por diante.
tá certo? Deu para entender, né? O conjunto numéricos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Acredito que até aí a gente não tenha muita dificuldade, tá? E aí, deixa eu voltar aqui para a gente bater um papinho novamente. Olha só. Se percebeu que, da mesma forma que com os números naturais, quando se somava ou multiplicava, dava um número natural, mas quando subtraía um número natural de um número natural, nem sempre dava um número natural, isso aconteceu com os números racionais também, tá? Quando um número inteiro se dividia por outro número inteiro, nem sempre tinha como resultado um número inteiro, ok? Tipo assim, gente, se eu dividir 3 dividido por 5, 3 dividido por 5 dá 0,6. 0,6 é número inteiro? Não, não é. Então, daí surgiu a necessidade de montar um novo conjunto. Montou-se o conjunto dos números racionais, ok? Então, qual a característica dos números racionais? Então, vamos lá ver. Quais são? É o conjunto das divisões, tá? Dos quocientes entre dois números inteiros. Ok? Então, por exemplo, se eu botar aqui um número inteiro, foi o que eu falei para vocês, ó, 3 dividido por 5, isso dá 0,6. 0,6 é número inteiro, gente? Não é. O número 3 é um número inteiro, né? Nós vimos que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Então, o 3 é um número inteiro, o 5 é um número inteiro, mas 0,6 não é número inteiro, ok? Então, quem faz parte desse conjunto dos números racionais? São dois números, ok? A divisão de dois números, onde o x pertence aos números inteiros e o y pertence aos números inteiros que não seja o zero. Olha o asterisco aqui. Por quê? Gente, não existe isso aqui, né? Denominador zero não está programado, tá? Então, o denominador pertence aos inteiros que seja diferente de zero, tá? Não tenha o zero, ok? Então, aqui a gente já vai seguindo algumas hipóteses, tá? O que acontece? Olha só, quando a gente fala assim, um exemplo aqui, um exemplo de número racional para a gente seguir isso aqui, quer ver? Deixa eu apagar isso aqui, por exemplo, esse exemplo de cima, o 3/5. 3/5 é um número racional. Se eu botar assim, menos 2/9, é um número racional. É um número inteiro por outro número inteiro. Diferente de zero, claro. Se eu botar aqui 2, o 2 é o número inteiro. Então, o 2 é o número racional. Se eu botar aqui o 0 é o número racional. Ok? O menos 4 também. Aí você vai dizer assim, pô, Terezinha, mas aqui não é número inteiro? Olha só, gente, percebam que aqui é como se tivesse o 2 dividido por 1, o 0 dividido por 1 e o menos 4 dividido por 1, ok? Então, daí podemos afirmar que os números naturais, ok? E inteiros, aqui ó, e inteiros, tá? São subconjunto dos números racionais. Ou os números naturais e inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. A gente vai ver isso com mais calma, ok? Do mesmo jeito que os naturais estão contidos nos números inteiros, ok? Vocês vão ver que tudo isso aqui está contido
nos números racionais. Porque quando eu escrevo um simples 2 aqui, é como se eu tivesse escrito assim, ó, 2 dividido por 1 não é 2? Então, isso aqui é isso aqui, ó, x dividido por y, tal que x pertence aos números inteiros e y pertence aos números inteiros diferente de zero. Ok? Então, vamos dar seguimento para a gente ir em frente. Olha só. Os números racionais são formados por todas as frações, gente, onde o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro diferente de zero, que não tem o zero, além de todos os números que podem ser representados por frações. Então, os naturais estão contidos nos racionais. Olha aqui, se eu botar um 2 e um 3, foi o que eu expliquei aqui. É como se fosse 2, o denominador sendo 1, 2 dividido por 1, 2, 3 dividido por 1, 3. Os inteiros também estão contidos nos números racionais. Se eu colocar aqui menos 2 e menos 7, é como se eles tivessem dividido por 1. O denominador fosse 1. Ok? Perfeito? Até aqui tudo bem, gente? Se tiverem dúvidas, se não entenderem, podem pedir para a gente repetir, que a gente repete, não tem problema nenhum. Tá? Vamos em frente aqui. Os números decimais finitos são números racionais. Então, se eu coloco aqui, ó, 1,47, isso aqui é igual a 147 dividido por 100. Aqui não são duas casas? Ó, são dois zeros. 2,53, como é que eu transformo isso aqui em fração? São 2.513 dividido por 1.000. Por quê? Porque são 3 casas decimais. Aqui eu coloquei uma notinha para quem, de repente, esqueceu, tá? Colocar todo número no numerador e no denominador o número 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Aqui são 2 casas decimais, eu coloquei 2 zeros. Aqui são 3 casas decimais, são 3 zeros. Mas lembrem-se, isso é para os números decimais finitos, ok? Perfeito? Então, aqui eu também posso afirmar para vocês que as dízimas periódicas também são números racionais. Por quê? Porque elas podem ser transformadas em frações geratrizes, ok? O professor Evandro deu uma aula toda sobre dízima periódica, como transformar uma dízima periódica em fração. Tá? Então, quando a gente vê uma dízima periódica, a dízima periódica também é um número racional. Um exemplo de dízima periódica, aqui, ó, 0,333, olha, lembra disso? Tem as simples, tem as compostas, quando tem um número que se repete sempre. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada lá na aula do professor Evandro, porque isso aqui é muito importante e, na verdade, o que acontece? Tem problemas que a gente tem que transformar uma dízima em fração geratriz, ok? Então, vamos seguir em frente, tá? Então, aqui eu coloco as notas, tá? As notinhas, umas notinhas importantes que é bom a gente sempre lembrar. No conjunto dos números racionais, em uma divisão, o resultado será um número inteiro ou será decimal. Se for decimal, poderá ser exato ou periódico, ok? Então, ele pode ser um decimal finito ou um decimal infinito, mas periódico, tá? Que vai se repetir, que são as dízimas, ok? Entre os números racionais, sempre haverá outro número racional. Gente, olha, isso volta e meia, isso cai em prova, tá? Entre dois números racionais, sempre haverá outro número racional. Isso aqui sempre cai em prova, tá? Então, aqui eu botei um exemplo.
Que número está entre 1/2 e 1/3 na reta numérica? Olha só, eu tenho a reta numérica aqui, tá? Então, aqui eu tenho 0, tá? Aqui continua para cá, tá, gente? Aqui eu tenho 1, que eu tenho 2. Eu sei que 1/2 é igual a 0,5, ok? E eu sei que 1/3 é 0,33, olha, é uma dízima, tá? Então, para eu calcular mais ou menos isso aqui, ó, 0,5 está aqui bem nesse meinho aqui, ok? E o 0,333 está aqui, 0,333 e por aí vai. Então, para eu conseguir calcular que número está entre esses dois números racionais, o que eu tenho que fazer? Tenho que achar a média aritmética. Como é que a gente faz isso? É simples, a gente soma 1/2 mais 1/3 e divide pela quantidade de números. Quantos são? 2. Então, aqui, o que eu tenho aqui? São dois números primos, o MMC é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Ok? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Perfeito? Isso aqui está tudo dividido por 2. Então, aqui são 5/6 dividido por 2. Como é que eu faço isso aqui? Eu mantenho a primeiro numerador e multiplico pelo denominador inverso do denominador, ok? Isso aqui é multiplicação de fração, perfeito? Sem problemas, né? Então, 5/12. Para, de repente, eu saber mais ou menos aonde está isso aqui, eu vou dividir aqui para virar o número decimal, que fica mais fácil para a gente. O 5 eu não consigo dividir o 12, botei um zerinho aqui, 0, ok? Aqui vai dar 4. 4 vezes 12 dá 48, que vai dar 2. 2 não consigo dividir 12, vai dar 20. Fica 1. 1 vezes 12, 12. 10 menos 2, 8, tá? E eu vou parar por aqui. Isso aqui, porque eu já não tenho nem mais espaço, mas isso aqui vai ficar uma dízima periódica que vai repetir o 6, 6, 6, 6, 6. Então, aqui, olha, vocês concordam que o 0,4166, olha, não está aqui? Ó, esse daqui é o 5/12, que significa 0,4166, e aí por aí vai. É uma dízima periódica. Ok, gente? Tá? Então, se perguntar, existe entre dois números racionais, nunca haverá outro número racional. Está errado. Sempre haverá outro número racional. Se eu quiser saber qual número que está entre dois números racionais, eu acho a média aritmética dos dois números dados. Perfeito? Tudo bem? Então, com isso, vamos em frente e a gente exatamente vai aí ter outro esqueminha aqui que a gente já viu ali na frente, que eu já antecipei. Os números naturais, não é? Olha aqui, 0, 1, 2, 3, 4. Os números inteiros, olha aqui, são todos esses, são os negativos e depois os positivos naturais, ok? Por isso que os naturais estão contidos nos números inteiros. E os racionais. Quem são os racionais? As dízimas periódicas, os decimais finitos, as frações. Tudo que pode ser colocado em forma de fração é número racional. Perfeito, gente? E com isso, nós vamos conhecer os números irracionais, tá? Não, tem uma coisinha aqui que eu queria lembrar para vocês, tá? Entre dois números racionais, então, como a gente falou, sempre haverá outro número racional, tá? Na reta numérica, colocando infinitos números racionais, ele, mesmo assim,
Na reta haverá lacunas, tá? A reta com os números racionais, ela não fica totalmente preenchida, ok? Por quê? Porque a gente vai ver um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, que com a vinda dos números irracionais, a reta numérica ficou totalmente preenchida. Então, quem são esses números irracionais que são representados aqui por esse I, tá? Eles não admitem representação por fração, tá? Os racionais são aqueles que admitem representação por fração. Os irracionais, pelo contrário, não admitem representação por fração. Então, quem são eles? São os decimais não exatos, com representação de infinito e não periódico, tá? Então, aqui eu botei, por exemplo, raiz de 2, 1,4142135 e por aí vai. Ele não se repete, não tem uma parte periódica. Ele é um número infinito sem periodicidade, ok? O número π, que nós vamos trabalhar muito com eles aí, vocês já devem estar acompanhando aí as aulas do professor Evandro na geometria, tá? E vocês vão ver muito esse número π, 3,141592 e tó. É infinito e não se repete, tá? Não tem cidade, ok? Falar um bocadinho aqui sobre esse número π, só para, de repente, tipo assim, eu não entendi, para quem não conhece, né? Gente, o número π é o resultado da divisão entre o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Isso aqui está muito ligado na geometria, ok? Aqui um outro exemplo de número irracional, raiz de 3. Olha, 1,7320508 e aí vai, sem repetição, sem periodicidade, ok? Então, na reta, com os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os irracionais, a reta ficou toda preenchida. A gente vai falar isso mais um pouquinho na frente. Vamos lá, então. O conjunto dos números irracionais também é infinito, assim como os racionais. Raiz quadrada de qualquer número primo é irracional, ok, gente? Então, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, é número irracional. Por que a raiz quadrada, por exemplo, de 4? 4 não é número primo, não é irracional. Porque raiz quadrada de 4 é 2, né, gente? 2 vezes 2 são 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. 2 é o quê? 2 é um número racional, né? É um número natural que está contido nos números inteiros, que está contido nos números racionais. Perfeito? Então, raiz quadrada de qualquer número primo é irracional, ok? Quem não é número primo, aí quem for um quadrado perfeito, aí exatamente virá número racional, ok? Outra observação aqui. Não há nenhum elemento que pertença ao conjunto dos números racionais e irracionais ao mesmo tempo. Gente, olha, essas notinhas que eu coloco, vocês não sabem como é que às vezes isso cai. Coloca verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Aí cai lá um negocinho lá. A união dos racionais, a interseção dos números racionais e irracionais é o número 1, é o número 2. Não tem elemento. Interseção de número racional com o conjunto dos números irracionais é zero. Conjunto vazio, não tem. Não pode ser representado por fração.
o racional é representado por fração. Então, um não tem nada a ver com o outro. Prestem bem atenção, guardem isso, ok? Então, aqui foi o que a gente falou. Os conjuntos dos números racionais, interseção ao conjunto dos irracionais, é simplesmente conjunto vazio, tá? Relembrando que os naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos racionais. Então, olha só, olha quem são os números racionais. São os números naturais, os números inteiros estão contidos nos números racionais. Quem são os números racionais? Todos aqueles que podem ser representados por frações, dízimas periódicas, decimais finitos, ok? E frações, tá certo? E quem são os números irracionais? São justamente os que jamais vão poder ser representados por frações, ok? Então, são os decimais infinitos não periódicos, perfeito? Então, com isso aqui, são dois conjuntos distintos, tá? Conjunto dos números irracionais e conjunto dos números racionais. Se eu fizer a união dos dois, ok? Eu vou ter os números reais. Então, aqui eu coloco, olha, quem são os números reais? Olha, tudo isso aqui, olha só, é o conjunto dos números racionais, que contém os inteiros e os naturais, e os números irracionais, que, olha só, está bem separado dos números racionais, ok? Os reais é simplesmente a união dos racionais com irracionais. É a soma disso aqui tudo, é a união, ok? Aqui eu falo mais um pouquinho, olha. Os reais é o conjunto do x, né, do número, tal que x pertença ao conjunto dos racionais ou x pertence ao conjunto dos irracionais. Não é e, ok, gente? Não é, é ou. Ou é racional ou é irracional. Entenderam? Tem muita informação, né? Mas a gente exatamente, a gente vai estar vendo essas peculiaridades e como exatamente cai essas questões nas provas, tá? Então, aqui eu coloco a reta real. Com a criação dos números irracionais, a reta real não tem mais lacunas. Tá aqui, olha. Tem os naturais, 0, 1, 2, 3, né? Tem os que é infinito. Esse aqui não é racional, não. Tá? Tem o 3 que é natural, menos 0,5, que é um decimal finito, ok? Menos 3,5, que é um racional, ok? Tá em fração, perfeito? Então, é isso, tá? Com a criação dos números irracionais, a lacuna que ainda existia na reta numérica com os números racionais acabou, tá? A reta ficou toda preenchida, perfeito? Ok? Então, com isso, nós vamos fazer alguns exercíciozinhos bem básicos, mas para a gente começar aí a ver como é que isso cai em provinha, umas coisinhas assim bem básicas, tá? Se eu falar assim, ó, marque V para verdadeiro e F para falso. Se eu falar assim, o 0 pertence aos números inteiros? Sim, ok? Se eu falar assim, os naturais estão contidos nos números inteiros? Sim, verdade, ok? Se eu falar assim, os números inteiros positivos, interseção aos números inteiros negativos, isso daqui é conjunto vazio? O que vocês acham? É falso. Por quê? Porque tem o zerinho aqui, tem o elemento 0, ok? O 0 tanto entra no positivo quanto no negativo, ok? Então, vamos continuar.
Se eu falar assim, olha, menos 4 ao quadrado pertence aos inteiros negativos. O que vocês acham que é isso, gente? O que vocês acham? Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 positivo. Isso daqui, 16 positivo está nos inteiros negativos? Não. Então, isso aqui é falso. Ok? Se eu colocar assim, 4 menos 8 pertence aos naturais. Isso está certo ou está errado? É falso. Tá? Menos 4 não pertence aos naturais. Os naturais não têm número negativo. Ok? Isso aí a gente tem que estar muito atento aos naturais, união aos inteiros negativos. Isso aqui é igual aos números inteiros. Verdade, né, gente? Olha só. Os naturais é 0, 1, 2, 3, ó. E os inteiros negativos, vai, menos 1, 0, menos 1, menos 2, e, ó, e aqui por diante. Isso aqui não são os números inteiros? É verdade. Perfeito? Ok? Então, vamos para outro aqui, para a gente treinar bastante. Menos 3 vezes menos 5, ele está dizendo aqui que isso aqui pertence aos números inteiros positivos. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Olha, menos 3 vezes menos 5 dá mais 15. Então, isso aqui está nos inteiros positivos. É verdadeiro. Ok? Ó, dá 15. Tá? Vamos para outro. O zero pertence aos inteiros negativos? Sim, verdade, ele pertence. Ok? Agora, 4 menos 7 pertence aos inteiros. Olha, 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 pertence aos inteiros? Verdade verdadeira, né, gente? Sem sombra de dúvida. Ok? Então, vamos fazer aqui um outro. Olha, esse exercíciozinho aqui caiu na Federal de Minas Gerais, tá? Então, vamos lá. Olha só. O que ele diz? Nem todo número primo é par. Sim, o único primo par é o 2. Ok? Então, esse aqui é verdade. O restante, tudo, ó, 3, 5, 7, né? Tudo aí ímpar. Então, esse aqui tá verdadeiro, tá? Ele quer que marque a... Estão todas corretas, exceto, né? Então, vamos lá. Olha só. Todo número inteiro par pode ser escrito na forma de n ao quadrado mais 2. Olha só, gente, deixa eu botar aqui, ó, n, vamos ver se, ó, esse aqui é o b. N ao quadrado mais 2. Se eu colocar aqui isso daqui, se esse número aqui for igual a 0, vamos ver quanto é que dá isso, ó, n ao quadrado, ó, vou passar o 2 para lá, vai ficar menos 2. N ao quadrado, olha, n é igual a raiz de menos 2. Isso aqui é número inteiro? Não é, né, gente? Então, eu já vou botar um Fzinho aqui, mas vou ver as demais, tá? Para mim, isso daqui já está meio que certo que é o B, mas vamos seguir. A soma de dois inteiros ímpares é sempre um número par. Bom, é só a gente ver, né? Olha só, 3 mais 3, 6. Ó, dois números inteiros ímpares. Ó, 3 mais 3, 6. 7 mais 7, 14. Opa, 14. Deixa eu tirar isso aqui, senão parece um sinal de diferente. Ó, 7 mais 7, 14. 5 mais 5, 10. Então, isso aqui também está verdadeiro. Ok? Todo inteiro ímpar pode ser escrito na forma de 2n menos 9. Olha, gente, agora aqui, olha, aqui eu não coloquei, mas aqui ó, o n pertencendo aos números inteiros, tá?
Tem que escrever isso aqui. Isso aqui foi uma falha aqui da professora N. Deixa eu botar isso aqui para vocês e, olha, vou botar aqui, ó, setinha nesse D aqui, tá? Todo inteiro ímpar pode ser escrito na forma 2n menos 9, n pertencendo aos inteiros. Olha só, gente. Gravem isso. Para ser ímpar, basta ter um número par. Ó, o número par já é esse aqui, é o dobro, tá? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 7, tá bom? Então, número par somado ou subtraído de um número ímpar. Ok? Então, aqui tá, olha, um número par subtraído de um número ímpar, que é o 9. Ok? Então, esse aqui, ó, é verdadeiro, tá? E, por último, se n é número inteiro ímpar, então n ao quadrado também é ímpar. Vamos ver isso. Se n é um número inteiro ímpar, então vamos ver aqui, ó. Número inteiro 5. 5 ao quadrado, 25, é ímpar, não é? 3. 3 ao quadrado, 9. Vamos mais um. 7. 7 ao quadrado, 49. Então, esse aqui também é verdadeiro. A nossa questão errada, que não está certa, é a B. Ok? Tudo direitinho? Que ótimo. Então, vamos dar seguimento. Essa daqui caiu na Unipar, na Universidade Paraense. Então, considere A e B números racionais quaisquer. Podemos afirmar que é incorreta a alternativa. Olha só. A sobre 2, olha, A sobre 2 será um número racional. Sim, né? Está sobre fração, esse aqui é verdadeiro. Ó, a raiz quadrada de A será um número racional? Aí, raiz quadrada, né, a gente já sabe que é irracional, ok? Isso daqui, ó, para mim, eu já coloco um alerta aqui, tá certo? Vamos ver as demais. Olha, A menos B será um número racional, A mais B será um número racional, A vezes B será um número racional. Gente, olha, outra atenção nisso aqui. Gravem isso aqui também, olha só. Soma, deixa eu botar assim, soma, subtração, divisão e multiplicação entre racionais é igual a outro número racional. É simples assim, gente, tá? Não tem o que fazer. Então, A menos B, se A e B são números racionais, a subtração, a multiplicação e a soma deles será um número racional. Então, isso aqui está verdadeiro, isso aqui está verdadeiro, isso aqui está verdadeiro. Então, a incorreta é o raiz de A, que será um número racional e não é. Ok? Perfeito? Tudo certinho? Acredito que vocês não estejam com dúvida, estejam acompanhando, mas caso vocês estejam com dúvida, por favor, registrem aí que a gente volta, ok? Tenho o maior prazer em estar aí conversando com vocês, falando com vocês aí sobre as dúvidas, e a gente quer que vocês não tenham dúvida, perfeito? Então vamos lá, essa aqui foi da Unifor, lá no Ceará, tá? Universidade de Fortaleza. Olha só, gente, olha que bonitinha que é essa aqui. O conjunto, dados os conjuntos A igual a x pertence aos naturais, tal que x é primo e x é menor que 20. Então, já vou botar aqui, ó, peraí, meu conjunto A, quem é o meu conjunto A? Olha só, ele é primo e x é menor que 20. Então, qual é o meu primeiro número primo? É o 2. 2, 3, número é primo e menor que 20. 5, 7, 11, 13,
17 e 19. Ok, ó, esse aqui é o meu conjunto A. E o meu conjunto B? É x vezes y, tá? O que x pertence a A. Olha, x pertence aqui. Y pertence a A também. Então, o x e o y estão dentro desse conjunto. E x é diferente de y, tá? Quantos elementos tem o conjunto B? Então, o que eu vou fazer, gente? Quantos elementos tem o conjunto A? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O conjunto A tem 8 elementos, ok? Até aí nada demais. Como é uma multiplicação, x vezes y, eu tenho que multiplicar, ó, 2 vezes 3, o 2 vezes 5, o 2 vezes 7, vezes 11, vezes 13, vezes 17, vezes 19. Eu vou multiplicar quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu 7 vezes o 2 vai multiplicar todos os números do conjunto, tá certo? Eu estou botando assim para vocês acompanharem bem devagar, tá certo? O número 3 também não vai multiplicar 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Então, o 7 vezes o 3 vai multiplicar todos os números do conjunto. Então, quem é x vezes y? É 7 vezes a quantidade de elementos, ok? 7 vezes 8. Só, gente, que prestem atenção. Quando 2 multiplicou 3, o resultado de 3 vezes 2 também não é 6? Não é isso? Quando o 5 multiplicou 7, não é a mesma coisa que 7 multiplicar o 5? Então, todo mundo concorda que eu tenho que dividir por 2? Olha só, eu tenho que anular uma multiplicação aqui, porque senão eu vou estar repetindo, ok? Então, por isso que eu dividi por 2. 7 vezes 8, 56. 56 dividido por 2 são 28 elementos. Perfeito? Que tem o conjunto B. Ó. Ok? Entenderam? Por que eu dividi por 2? Porque, olha, o 3 vezes 5 e o 5 vezes 3 é a mesma coisa. O 7 vezes 11, os 11 vezes 7 é o mesmo resultado. Então, eu dividi por 2 por causa disso. Senão, eu vou estar colocando o 6 e o 6 ao mesmo, duas vezes. O 35 e o 35, duas vezes no conjunto. Vou estar repetindo. Perfeito? Ok. Então, com isso, a nossa aula chega ao fim, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se gostaram aí, por favor, deem um like para a professora, tá? Eu queria falar com vocês para não deixar de registrar as dúvidas, tá certo? Não deixem de falar com a gente. Olha, Tereza, eu não entendi. Você pode repetir o exercício número 4, o exercício número 3, enfim. A gente volta e repete, tá? Eu sugiro aí que vocês refaçam os exercícios, tá? A matemática é uma matéria que a gente tem que dar um pouquinho de atenção, porque se a gente não refazer, com certeza a gente não tem o mesmo resultado. Isso tem que entrar no sangue, tá, gente? Isso tem que estar no sangue da gente. A gente, quando olhar para o problema, diz, epa, esse aqui daquele jeito. E lembrei daquele jeito que eu fiz aquele problema em sala. É assim, tá bom? Então,
eu desejo aí tudo de bom para vocês, tá? Continuem se cuidando e um beijo no coração de cada um, ok? Tchauzinho!